Toda vez que a gente conversa a respeito da legislação do imposto de renda da pessoa física, sempre é interessante a gente formular um exemplo prático, porque daí é mais fácil de se entender. Normalmente, nos programas que nós temos feito, nós utilizamos sempre um casal, que seria logicamente criado por nós, né? Que é o Antônio e a Benedita. Um casal, né? Que é declarante, tem lá todas as condições, tal. Ora, a declaração de 2014 deverá ser apresentada em 30 de abril, contendo os dados de 2013. Então vamos imaginar o seguinte: o Antônio morreu no ano passado. É lamentável, nós ficamos tristes aí, porque na nossa hipótese o Antônio morreu no ano passado. Aí vem aquela pergunta: bom, se o Antônio era declarante do imposto de renda, vinha declarando, etc., o seu trabalho, seu emprego, sua atividade e tal, quando ele morreu acabou tudo? Ele simplesmente vai baixar o seu CPF e não vai ocorrer mais nada? Não, na realidade não, né? Nesse momento, no momento exato do seu falecimento, surge uma figura em direito civil que se chama espólio. O que é espólio, Indra? Espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. Lembrando que é contribuinte distinto do meeiro, herdeiros e os legatários. Exatamente. Então, o conjunto de bens, direitos e obrigações do nosso amigo Antônio, ele representa o tal do espólio a partir da data do falecimento. E é lógico, este Antônio, que agora é o espólio, ele é um contribuinte rigorosamente distinto do meeiro da Benedita, que tinha ameação, ou dos herdeiros, filhos se tiver, ou legatários, se for o caso de legados. Né? Ele é uma figura própria, é uma figura espólio, é um contribuinte dentro das situações legais que se apresentam. Muito bem. Aí vem a pergunta: se o Antônio morreu em outubro do ano passado, quando o Corinthians ficou campeão mundial, ele ficou tão emocionante e acabou morrendo. Se o Antônio morreu, o que acontece agora nessa declaração de 2014 em relação ao ano de 2003? Exatamente. Nesse caso, o Antônio, né, o espólio, deverá apresentar a declaração. E sempre que for obrigado, antes mesmo, às vezes, foi o que o senhor Newton falou, ele apresentava uma declaração, conforme a legislação, ele continuará apresentando, mesmo ainda mais se tiver bens a serem inventariados. Exatamente. Então, ele continua sendo um contribuinte, embora falecido, né? E quem é que vai fazer cumprir as obrigações acessórias dele? Claro, vai ser o inventariante, né? Ora, a inventariante, dependendo de coisa, ela vai cumprir essas obrigações, apresentar declaração, pagar imposto, fazer tudo o que tem que ser feito. Bom, nós sabemos que o espólio, ele nasce exatamente no momento do falecimento. E ele permanece, enquanto tiver bens, ele é um declarante. E isso permanece até quando seja providenciado o tal do inventário, e aí vai se decidir para quem vão ficar os bens, ou existe a possibilidade, em determinados casos, não muito complicados, né, que os herdeiros vão a um cartório e fazem uma escritura pública, separando os bens, cada um para os filhos, para a meia e assim por diante. Então, esta é a situação do espólio. É um declarante, como outro qualquer, né, utilizando os mesmos limites, as mesmas condições, os mesmos prazos e assim por diante, né, e com base nisso a declaração vai ser feita nos anos seguintes. Agora, sempre é bom lembrar, né, que quando o contribuinte falece, né, ele inicia aí, ele ingressa na figura do espólio, né? E essa figura do espólio, ela tanto pode ser rápida, quando vai a um cartório,
todos os sucessores fazem isso, digamos, um mês, 2 meses depois, como ela pode ser demorada. Pode haver, por exemplo, alguma querela jurídica, briga entre os herdeiros, qualquer coisa. Aí tem que fazer o inventário, aí o processo do inventário pode demorar 1, 2, 3 anos. Enquanto permanecer essa situação, seja até a escritura que vai se lavar, ou seja, enquanto o inventário não se resolve, então o espólio ele continua sendo declarante. Tem o seu CPF lá e continua sendo declarante. Mas existem 3 tipos de declaração, não é, meu amigo? Isso mesmo. A legislação previu 3 tipos de declarações para o espólio. A primeira delas é a declaração inicial, que é a que corresponde ao ano calendário do falecimento do contribuinte. Exatamente. Como o nosso amigo Antônio faleceu em 2013, então, havendo obrigatoriedade de apresentar a declaração, o seu inventariante, etc., até o dia 30 de abril, vai ter que apresentar essa tal declaração inicial. Inicial por quê? Inicial porque inaugura a vida, né? A vida do espólio, não é bem isso que eu queria dizer, mas a vida do espólio lá na Receita Federal, né? A sua situação de contribuinte. Então, é inicial, é a primeira declaração, né? Uma declaração como outra qualquer, sujeita aos limites, às condições, aos prazos e assim por dentro. Bom, e além da declaração inicial, nós temos mais 2. Sim, nós temos a declaração intermediária, que é o quê? Ela se refere-se ao ano calendário seguinte ao do falecimento, até o ano calendário anterior ao da decisão judicial da partilha, sobre a partilha ou adjudicação de bens. Exatamente. Então, se ele faleceu em outubro de 2013 e ele reúne algumas das condições que obriga a fazer a declaração, alguém vai fazer a declaração para ele agora até 30 de abril e vai cumprir essa obrigação acessória. Bom, aí o inventário vai rolar, os herdeiros não se entendem, os sucessores e tal. Bom, então ele continua como um contribuinte, CPF e tal. Aí, em 2015, vai surgir a segunda, se não terminou ainda o inventário e tal, a segunda declaração, que é a primeira intermediária, né? Veja, você tem a inicial, que é a primeira declaração do espólio. E a segunda declaração seria a primeira do espólio. Imaginando que a situação não se resolveu ainda, então vai mais um ano, então você teria a segunda declaração inicial. Já é a terceira que ele faz, a segunda a intermediária, né? Então, uma inicial, sempre uma inicial. E tantas intermediárias quanto forem necessárias, né? Nós é bastante conhecido no Brasil que existe uma família muito rica lá em Minas, né? Muitos bens, muita briga também, que o inventário está se arrastando por mais de 50 anos já. Então, eles certamente fizeram uma declaração inicial e já deve ter feito umas 50 declarações intermediárias, que a coisa não se resolve. Mas a situação é essa, então tem que ser o inventário, o responsável tem que ficar apresentando a declaração até que a coisa se resolva. Quando a coisa se resolve, nós teríamos a declaração final. Exatamente. A declaração final é aquela que corresponde ao ano calendário da decisão judicial da partilha, sobre partilha ou adjudicação de bens. Lembrando que essa declaração corresponde ao período de 1º de janeiro à data da decisão judicial da lavratura de escritura pública de inventário de partilha. Exatamente. Então vamos dar um exemplo prático do nosso amigo Antônio aí. Ele faleceu em outubro de 2013 e aquele ano ele estava obrigado a apresentar a declaração. A inventariante, o inventariante que foi, vai apresentar até 30 de abril a declaração inicial, contendo os dados de 2013. Bom, se a coisa não se resolver até 31 de dezembro de 2014, em 2015 ele vai fazer a primeira declaração intermediária. Supondo-se que ele ainda não resolva até 2016, aí ele vai fazer a segunda declaração intermediária. Mas vamos imaginar que em 2017 todo mundo houve um acordo, cada um ficou com o seu, tá, beleza, tal. E eles foram, num processo de inventário, o juiz despachou, beleza, ele transitou em julgado. Bom, então, supondo-se que o processo de inventário tinha terminado
digamos, no dia 15 de março de 2017, então ele vai fazer uma declaração, alguém vai fazer, né, o inventarento, de 1º de janeiro de 2017 até 15 de março de 2017. É um período curto que corresponde à declaração final do espólio. Nessa declaração final, ele vai fazer a distribuição dos bens, a casa é para a Benedita, o carro é para o Toninho, e vai para aí fora, as aplicações, o apartamento na praia, fazenda, enfim. Esses bens, eles são trasladados, são transferidos para os legítimos herdeiros, ou pelo valor que está na declaração, como já disse anteriormente, não há tributação, ou se não pelo valor de mercado, mas aí haveria tributação de ganho de capital. Muito bem, então nesse caso o Antônio, como espólio, teria feito uma inicial, 2 intermediárias e uma declaração final do espólio. É logicamente, quando essa declaração final ela foi apresentada na Receita, ali vai pedir a baixa do CPF. E a Receita vai deletar o número dele e aí ele morreu de vez. Né? Exatamente. A declaração final de espólio ela deve ser enviada pela internet ou entregue em mídia removível nas unidades da Receita Federal. Isso, exatamente. É como aliás, qualquer contribuinte, né? Então, isso é remetido, processado e assim por diante. E aí, depois de cumpridas todas essas obrigações, o Antônio, nosso amigo Antônio, que era vivo, virou espólio, aí liquidou de vez, baixou o CPF, né? E a vida continua. Obrigado.